Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis, capítulo 26. Pastor, 26:12, semeou Isaac naquela mesma terra? Não, esse foi nos 12 dias. Agora pula comigo para o verso 15, mas tem a ver com esse contexto e você vai entender. Gênesis 26, verso 15, e depois nós leremos também o verso 18. Eu estou com a NAA hoje aqui, tá? Então, mas também não é muito diferente dessa, então não tem problema. Gênesis 26, 15 e depois o 18 diz assim: E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Agora pula comigo para o verso 18. Isaque tornou a abrir os poços. Você pode repetir isso comigo? Diga: Isaque tornou a abrir os poços. Não precisa continuar repetindo que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. O tema da mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração e eu preguei hoje pela manhã é esse que já está no telão, e eu quero que você repita comigo, diga assim: tente de novo. Então vamos melhorar isso, vamos trazer para a primeira pessoa, diga assim: em 2026, eu vou tentar de novo. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga assim: tenta de novo, irmão. Tenta de novo. Tenta de novo, tenta de novo. Quem aqui já passou por essa experiência de você pegar, por exemplo, você vai numa casa, você vai numa empresa, você vai num lugar onde você ainda não conhece. Por alguma razão, você alugou aquele lugar, você emprestou aquele lugar de alguém, ou alguém te pediu para abrir aquele lugar. E aí você foi lá e te deram um molho de chaves. E esse molho era razoavelmente grande, talvez o lugar era grande. E aí você pegou aquele molho de chave grande e você foi abrir um lugar que você ainda não tinha conhecimento, que você ainda não conhecia, portanto você não conhecia as chaves certas para cada uma das portas. Quem já passou por isso? Deixa eu ver, quem já passou por isso? Eu, quando comecei a trabalhar aqui na igreja, no escritório, há muitos anos atrás, comecei com mais ou menos 15 anos de idade, fazendo meio período porque ainda estudava, depois fui passando o tempo e fui me aprimorando e fui continuando até o chamado. Mas ainda então trabalhava na parte mesmo do escritório, pagamento, fazia banco e etc. E aí nesse período eu lembro que eu ganhei uma chave, foi o primeiro molho de chave que eu ganhei na minha vida, com 15 anos, 15 para 16 anos, e era aqui da igreja. E quem tem o molho de chave da igreja sabe que é assustador, né, irmão? Porque o que mais tem nessa igreja é porta, irmão. E aí eu lembro que eu peguei aquele molhão de chave assim, e eu ficava: Senhor do céu, me dá agora a luz para eu entender qual chave é de cada porta. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa experiência que talvez você teve, você foi lá e você pegou esse molho de chave, você não conhecia, e você foi e tentou a primeira chave e não abriu. Né, Rogério? E aí você foi na segunda chave, e aí você tentou a segunda chave e não abriu. E talvez você foi tentando, talvez lá na terceira, na quarta, na quinta, não sei. E aí você, orgulhoso, encontrou finalmente a chave. E você abriu aquela porta e você diz assim: uau, abri na quinta tentativa, por exemplo. Mas daí depois, na hora que você vai entendendo melhor aquele molho, você percebe que na verdade só tinham 5 chaves iguais àquela. Então no final das contas você tentou, foi a última, mas tá bom, você abriu. E eu quero começar essa mensagem dizendo algo para você, e guarde no teu coração, amados. Nem sempre a gente vai acertar de primeira. Nem sempre a gente vai conseguir na primeira tentativa. Sabe por que hoje a gente precisa tanto ouvir mensagens e palavras como essa? Porque hoje nós vivemos uma sociedade que tenta uma vez, às vezes duas, e diz assim: isso não é para mim. Quando Deus está dizendo: é sim, o problema é que você está desistindo muito fácil. Precisa tentar de novo. Nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas quem não desiste alcança. Vou dizer de novo: quem não desiste alcança. E aqui não é uma mensagem motivacional, ela é bíblica, e eu vou te mostrar o porquê daqui a alguns instantes. Então eu quero que você diga para alguém mais uma vez assim: não desista. Diga para ela ou para ele assim: você pode estar mais perto de alcançar o que sonhou do que você imagina. Tenta de novo, tenta de novo. Eu não sei para quem é essa palavra, mas talvez seja para alguém que entrou aqui hoje falando assim: chega de tentar.
Eu já tentei muito. Não é para mim. Isso nunca vai dar certo. Eu preciso parar de sonhar. E Deus está dizendo: não para não, continua, tenta de novo. Vamos para esse contexto? Gênesis capítulo 26, você pode ler na tua casa, e nós conhecemos decoradamente o verso 12. Semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor irmão, 12 dias decora, né? A gente decora esses versículos. Mas queridos, isso não quer dizer que foi só festa na vida de Isaac, que foi só alegria, que foi só vitória, que foi só conquista, que foi só frutos. Isaac também passou por lutas. Primeiramente, nós sabemos disso, o contexto desse versículo inclusive Isaac não estava na sua terra. Isaac tinha saído da sua terra natal, tinha deixado para trás o seu lugar de origem, e estava numa terra, entre aspas, estranha, terra de Gerar. E nessa terra ele começa a prosperar. Deus o abençoa, porque não é o lugar, é a presença de quem nos acompanha. Eu quero dizer de novo, não depende da geografia ou do lugar, depende de quem está contigo. Se Deus estiver contigo, aonde você estiver, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. Mas é nesse contexto que Isaac vai ser tão próspero, tão abençoado, que nós decoramos esse texto, que vai dizer que Abimeleque, o rei de Gerar, aquele que comandava aquelas terras naquele tempo, vai dizer para Isaac assim: vai embora daqui, porque você está prosperando demais, a terra é pequena para você, vai embora. E ele vai ser expulso daquela terra. Ainda mais, depois disso, Isaac, ele tinha os poços cavados pelo seu pai. Na verdade, seu pai tinha cavado poços, Abraão, no seu tempo. Quando Isaac chega nessa terra das quais os poços que seu pai tinha deixado cavado, e eram dele por direito, por herança, ele percebe algo: os poços estão entulhados. O que é entulhar? Colocar terra. Então aquilo que foi aberto para que tivesse água, e normalmente águas correntes, o que para a época era tesouro, irmão, era petróleo de hoje. Mas agora aqueles poços que antes tinham água, que serviriam para ele, para sua casa, para sua família, para abençoar os seus, agora estão todos eles com terra jogada por cima. Isaac poderia ser alguém amargo, azedo, dizendo assim: ó vida, ó céus, como é difícil a minha vida. Meu pai fez tudo o que fez, me deixou tudo isso, e de repente está tudo entulhado, está tudo com terra, tudo aquilo que era meu por direito eu não posso usufruir, porque alguém entulhou os meus poços, ou os poços do meu pai. Mas aí, se a gente continuar a leitura, e eu vou te chamar para me acompanhar nessa leitura, vamos continuar, verso 18, que nós lemos, e depois a continuidade, vai dizer: Isaac tornou a abrir os poços. Isaac poderia ter dito: não dá certo, entulharam os poços, essa terra não é para mim, não tem jeito, os inimigos são muito chatos, os inimigos querem meu mal. E deixa eu te falar algo, irmão, sim, o inimigo sempre vai querer o teu mal, ele nunca vai querer teu bem, faz parte do processo. Então os inimigos sempre vão tentar te desanimar, o inimigo sempre vai tentar te fazer desistir. Preste atenção nisso, o inimigo não pode te fazer parar de sonhar, o inimigo não pode fazer você parar de plantar, o inimigo não pode fazer você parar de cavar poços. Então tudo que ele vai tentar é entulhar os teus poços que já foram cavados para você desistir. Só que o que Isaac fez? Começou a cavar de novo. Ei, eu estou dizendo para alguém que talvez teve os seus poços entulhados em 2025, 2026, cava de novo. Talvez você plantou muita coisa, você esperava colher muita coisa em 2025, e talvez a colheita não veio porque os inimigos destruíram a colheita. Mas pode plantar de novo, porque a colheita vai chegar. Tenta de novo, faz de novo. E aí vai dizer: Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhados depois da morte de Abraão. E ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia dado. Verso 19: os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Diga comigo: acharam um poço de água nascente, ou em outras traduções corrente, mas independente, é um lugar onde brotava água. Eles cavaram um poço onde a água era viva, eu posso dizer assim, não era uma água parada, era uma água que se movia. Irmão, isso ainda era mais raro. Já era tão difícil achar um poço com água nascente, com água corrente, era muito mais difícil, porque aquilo traria vida para muito mais, aquilo daria capacidade para algo muito maior. Quem me entende, diga amém.
Irmão, aí Isaac poderia estar pensando assim: uau, finalmente Deus respondeu, agora vai dar tudo certo. Deus viu a minha luta, Deus viu a minha dor, Deus viu que entulharam os meus poços, Deus viu que entulharam os poços do meu pai Abraão, então Deus me deu a graça de abrir um novo poço, e tem água corrente, tem água nascente. Eu quero profetizar: se você não desistir, aquilo que você abrir vai ter água, aonde você colocar a mão vai prosperar. Se você não desistir, aquilo que você for e Deus for contigo, vai dar bênção, vai dar bom, vai dar certo. Só que preste atenção, esse texto vai dizer que ele achou a água corrente. Mas olha o verso 20. Mas os pastores de Gerar, da terra que agora ele estava, expulso de Abimeleque, da terra que ele estava anteriormente, entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque quer dizer conflito, inimizade. Irmão, aqui Isaac fez o que devia fazer. Ele saiu da terra que o expulsaram, ele começou a cavar poços. Ele cava o poço, e o poço tem água nascente, água corrente. Isso quer dizer, ele achou tudo aquilo que qualquer outro sonharia em achar, e que com muita dificuldade acharia, mas ele achou de primeira. É como se ele estivesse recebendo uma resposta dos céus, dizendo: aonde você abrir vai ter água. Quando ele percebe isso, ele abre, tem água. Mas os pastores daquele lugar dizem assim: essa água é nossa. Preste atenção nisso e receba essa palavra. Isaac não entrou em conflito com eles, Isaac não ficou nervoso, Isaac não saiu na mão, Isaac não entrou em guerra, Isaac não disse assim: não, mas fui eu que cavei, vocês já entulharam outros poços, esse aqui é meu, essa água é minha. Sabe o que ele fez? Deixa esse aí, a gente vai abrir outro, e vai ter água também. Ei, eu estou dizendo para pessoas que talvez sofreram muito por causa de outras pessoas, por causa de injustiças que lhe aconteceram, por causa de injustiças que você recebeu ao longo da sua vida, ou quem sabe no ano passado, e você está tão desanimado, tão abatido. Você precisava estar aqui nessa noite para Deus te dizer: cava outro poço, porque aonde você cavar vai ter água, aonde você for eu vou com você, o que você fizer eu vou te abençoar. Mas pastor, não é justo, o poço fui eu que cavei, essa água é minha. Não deixa com eles, não fica bravo, não fica brigando. Aonde você cavar vai ter água, porque eu estou contigo. Mas aí olha o verso 21. Cavou outro poço. E agora? Agora foi calmaria e sucesso. Não, irmão, outro BO. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve grande conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna, inimizade, conflito. Irmão, vamos ser sinceros, agora sem demagogia nenhuma. É fácil ter força para cavar mais um poço depois que você teve os poços atulhados do seu pai, ou seja, aquilo que era herança e direito. Agora você vai cavar 2 poços em uma terra que não é sua, mas você foi expulso da terra que você estava, e nessa nova terra você cava 2 poços, os 2 poços têm água, mas os 2 poços, os pastores de lá dizem assim: é nosso. Vamos ser sinceros, se fosse a gente, talvez a gente estivesse dizendo assim: chega, né? Pra que eu vou continuar tentando? Não é pra mim isso aqui. Esse negócio de cavar poço era pro meu pai, pra mim não funciona, porque tudo que eu estou tentando está dando errado. Eu cavo o poço, eu acho água, mas vem alguém e toma a água que é minha, o poço que é meu. E eu cavo um novo poço em outro lugar, e tem outro povo querendo o meu poço, e eu fico sem de novo. Entre essa realidade, quantas das vezes a gente vive injustiças como essas, e a gente começa a dizer assim: onde está Deus? Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus não está vendo as injustiças que estão cometendo contra mim? Deus não está vendo que estão tomando poços que são meus por direito? Eu trabalhei por eles, eu os construí, eu os cavei, eu achei a água, foram os meus servos, a água é minha, o poço é meu. Por que Deus não está fazendo nada? Eu quero te dar um paralelo, porque pensando, refletindo e montando essa mensagem, Deus me levou a um outro contexto muito semelhante a esse. Abra comigo Jeremias capítulo 36, verso 27. Jeremias capítulo 36, verso 27. Você já vai entender o porquê. Eu quero que você entenda como Deus age em momentos como esse. Depois que nós lermos esse verso, eu vou te dar o contexto desse texto.
Verso 27 de Jeremias 36 diz: depois que o rei havia queimado o rolo, guarde essa expressão, queimado o rolo, com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, segura o 27, segura aí. Deixa eu te dar esse contexto. Jeremias é o profeta conhecido como profeta chorão. Mas irmão, se a gente fosse Jeremias, a gente chorava igual ele. Porque Jeremias é um dos poucos profetas, eu não sei dizer, mas acredito que seja um dos poucos profetas que profetizou a sua vida inteira e morreu sem ter visto as profecias que ele profetizou se cumprirem. Jeremias, ele profetizou para o povo. Jeremias é um profeta antes do povo ser tirado, ser levado para o cativeiro babilônico. Então ele é antes do cativeiro babilônico, mas ele está profetizando contra Judá, contra Israel, dizendo: se apeguem, se arrependam, porque o Senhor virá, porque os inimigos virão, palavra do Senhor, e eles vão arrebatar o povo, eles vão levar o povo cativo. E o povo caçoava de Jeremias. Você está louco? Por quê? Porque ao mesmo tempo que Jeremias, o profeta inspirado por Deus, declarava isso, outros profetas sem a inspiração de Deus diziam: tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem, Israel vai prosperar, Judá vai nadar de braçada. Então Jeremias está dizendo: vai dar errado, o povo vai ser levado cativo. E outros profetas, sem a presença de Deus e sem falarem em nome de Deus, ou usando o nome de Deus em vão, estão dizendo: não, vai dar tudo certo. O que o povo acreditou? Acreditou na palavra boa, irmão, porque é mais fácil a gente acreditar na palavra boa do que na difícil. E aí o povo está dizendo: não, esse profeta é louco. Nesse contexto do capítulo 36 de Jeremias, Jeremias está preso. E por que ele foi preso? Justamente por continuar declarando coisas que o rei não aceitava. E o rei Jeoaquim, o rei de Judá, ele vai dizer assim: prendam esse homem está maluco, deixa ele preso. Preste atenção, na prisão, Jeremias recebe a palavra do Senhor dizendo assim: sabe tudo isso que você profetizou, Jeremias? Foram muitas palavras, escreve elas num rolo. No caso não era ele que escrevia, era o escrivão dele, Baruque, por isso que a expressão Baruque. E ele vai dizer assim: pede para que o seu escrivão escreva todas as profecias que você declarou, escreva todas elas num rolo. E depois que fizer isso, vai para uma praça, vai para um lugar público e declare essas palavras que estão no rolo. Irmão, não é o WhatsApp, não é hoje em dia a facilidade que a gente tem, não é algo que você fala que o celular escreve por você. Estamos falando de uma época muito antiga, em que se escrevia tudo à mão, grafia tinha que ser muito perfeita, o papel não era dos melhores, por isso inclusive se chamava de rolo. Imagine o tempo que aquilo levou para ser construído, constituído, escrito. Depois que tudo aquilo for escrito por ordem de Deus ao profeta Jeremias, Baruque vai para uma praça e começa a pregar tudo aquilo que estava no rolo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Eu vou chegar nesse contexto, fica tranquilo, estou chegando já. Quando Baruque está declarando, o povo está ignorando o que Baruque está dizendo, na verdade o que Jeremias diz através do Senhor. E o povo não está nem aí, até que os príncipes que estavam naquela praça, naquele local, ouvindo o que Baruque dizia, pegaram o rolo das mãos de Baruque e levaram para o rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim pega aquele rolo e ele pede assim: leiam para mim. E era um rolo, ou seja, muitos papéis. Preste atenção nisso aqui porque você vai entender esse contexto. Agora o leitor do rei está lendo as profecias dadas por Deus através de Jeremias, escritas por Baruque, mas cada pedaço dessas profecias, ao ser lido para o rei, sabe o que o rei fazia? Além de ignorá-las, ele picava com canivete e jogava-as no fogo para serem queimadas. Agora o rei está picando todas as profecias, tudo aquilo que foi escrito naquele rolo, que levou tempo, e pedido de Deus, escrito por Baruque, declarado por Jeremias. E agora que o rolo está todo picado, jogado no fogo, esse texto vai dizer: depois que o rei havia queimado o rolo das palavras ditas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: calma, segura. Para, tá lembrando? Ninguém assiste essas coisas, ainda bem que vocês não conhecem. Mas preste atenção aqui em mim. O que a gente imagina que Deus vai falar para Jeremias, irmão? Como se fosse a gente, vamos lá. O que você esperava que Deus falasse para você? Ai, que dó do você, Jair.
Ai, GG, que dó do você. GG é porque é a intimidade de Deus com Jeremias. Ô GG, tá difícil sua vida, né? Ô Jeremias, como é difícil. Você fez tudo o que eu mandei. Olha o que o rei fez com você, com um rolo que você escreveu ou que você ditou. Olha o trabalho que Baruque teve. Judiação de você, né? Como é difícil sua vida. A gente não imagina que Deus vai falar assim, irmão? Ah, vem aqui, deixa eu te consolar. Põe a cabecinha no meu ombro. Eu vou mandar um anjo, ele vai te abraçar, para que você possa se sentir melhor. Não é isso que a gente imagina de Deus às vezes? Que a gente romantiza um pouquinho às vezes a divindade. Olha a resposta de Deus para Jeremias. E essa é a resposta de Deus para nós muitas das vezes. Pega outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que o rei Joaquim queimou. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias e está dizendo para nós? Você está chorando porque enxuga a lágrima e vai escrever de novo. Você está reclamando daquilo que te fizeram? Levanta a cabeça e faz de novo. Você está chateado porque alguém não concordou com aquilo que você falou? Ei, continua falando, porque não importa o que as pessoas estão dizendo. Eu te mandei escrever, você vai escrever. Eu te mandei escrever, mas cortaram, mas picaram, mas jogaram no fogo. Escreve de novo, escreve de novo, escreve de novo, escreve de novo. Deus está dizendo para pessoas aqui: para de chorar, enxuga as lágrimas e vai tentar de novo. Faz de novo, porque eu estou contigo e eu estou te mandando fazer. Para de romantizar o Evangelho. E Deus, Ele é Pai, Ele ama, Ele é Consolador. Mas irmão, tem hora que Deus vai dizer só levanta a cabeça e faz de novo. Para de ficar achando que todo mundo tem que concordar com aquilo que você está fazendo, que todo mundo tem que te aplaudir. Não, vai ter gente que vai jogar no fogo aquilo que é o seu sonho, aquilo que você está dizendo. Sabe o que é a resposta de Deus? Faz de novo, fala de novo, tenta de novo. Ah, pastor, eu estou tentando, eu estou falando do Evangelho para o meu filho, mas meu filho caçoa de mim. Ah, eu estou tentando converter meu marido, eu tenho falado de Jesus para ele, mas está difícil, ele tira sarro de mim. Ah, pastor, eu estou tentando converter pessoas do meu trabalho, eu tenho falado do Evangelho para eles, e eles não estão nem aí para mim. Ah, e daí você espera que Deus vai olhar para você e falar: tadinho. Não, Deus está dizendo: continua falando, continua falando, continua falando, continua falando. Continua insistindo, continua plantando, continua fazendo, continua tentando, porque na hora de Deus vai acontecer a colheita, na hora de Deus vai acontecer o milagre, na hora de Deus vai acontecer a pesca maravilhosa, na hora de Deus a resposta virá. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Ah, Jesus. Até que, volta para mim em Gênesis 26, verso 22, eu encerro. Gênesis 26, 22, agora voltando para o nosso contexto inicial, de Isaac. Isaac teve os poços do seu pai entulhados, teve 2 dos seus poços retirados dele, sua posse. Isaac teria tudo para ter dito: não é para mim, ou não dá mais, ou eu não consigo, não tenho força para cavar outro poço. Mas sabe o que Isaac fez? Cavou de novo. Eu vou continuar dizendo até você ouvir a voz do Espírito Santo falando para você: cavou de novo, cavou de novo. Ele fez de novo, ele tentou de novo. E irmão, eu quero profetizar isso que está no verso 22 sobre a nossa vida. Pode existir, vão existir Ezequias, vão existir Sitnas, vão existir poços atulhados ou entulhados, mas em nome de Jesus, para quem não desiste, vai chegar o Reobote. O que é Reobote, pastor? Está ali. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote, e disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Eu quero profetizar que se você não desistir, vai chegar Reobote na tua vida. Eu quero profetizar que se você não desistir, em 2026 vai ter o Reobote chegando. Eu quero declarar que se você não parar, se você não desistir, o Reobote vai chegar. E o Reobote é o tempo de Deus, é o tempo favorável do Senhor. É quando não tem mais inimigo, é quando não tem mais gente falando contra, é quando não tem mais ninguém tentando aquilo que é teu, mas Deus vai te dar e vai ser só teu, da tua casa, da tua família, conforme Ele te prometeu, porque Ele cumpre todas as promessas que faz sobre nós.
Faz de novo. Faz de novo. Depois, como lição de casa, continua essa leitura. Vai dizer que Isaac, depois que ele cavou, encontrou Reobote. Preste atenção e eu encerro. Vou orar com vocês. Quando ele cavou e encontrou Reobote, um lugar de tranquilidade, um lugar de prosperidade, vai dizer que ele vai se mudar para um novo lugar, ali próximo. E nesse novo lugar ele vai cavar mais um poço, que ele vai dar o nome de Berseba. E sabe o que ele vai encontrar em Berseba? Lembra do que ele encontrou no primeiro poço que ele cavou, que deu o nome de Ezeque, porque teve inimizade? O que é que ele encontrou naquele primeiro poço? Águas nascentes ou correntes. Sabe o que ele vai encontrar nesse novo poço que ele vai cavar agora, depois que ele encontrou o Reobote? Em Berseba, águas nascentes ou correntes. Sabe aquilo que o inimigo tentou tirar de você? Se você não desistir, Deus vai te dar de novo. E vai ser muito melhor do que a primeira vez. Vai ser muito maior do que a primeira vez. Vai ser muito além do que aquilo que você perdeu. Sabe o que aconteceu depois disso? Lembra do rei que tinha expulsado ele da terra inicial, chamado Abimeleque? Esse mesmo rei, percebendo que agora ele foi para Berseba e abriu um poço. Esse poço também tinha águas. Meu queridão, você está aí. Você veio, cumpriu. Me dá um abraço depois no final do culto, tá? E a gente vai tirar uma foto para mandar pro meu pai. Ele vai ficar muito feliz de você estar aqui. E aí vai dizer que quando ele chega em Berseba, ou o rei Abimeleque vê que ele vai em Berseba, ele abre um poço e tem águas correntes. Olha o que vai estar no texto, depois você lê na tua casa. Abimeleque foi até Isaac, pediu desculpa, não com essas palavras, mas pediu desculpa, e pediu para fazer uma aliança com Isaac. O mesmo que o expulsou daquela terra agora vai dizer assim: viu, eu percebi que Deus é com você, e eu quero ter aliança com quem tem Deus perto. Eu não sei para quem é essa palavra, eu vou encerrar com ela. Talvez você está muito desanimado, muito triste, chateado, com gente que falou coisas para você que você não queria ouvir, te expulsou de lugares, aqui eu estou falando entre aspas, tá? De lugares que você nunca fez nada para ser expulso, você só prosperou. Gente que falou mal de você, que criou talvez intrigas, contendas, criou mentiras sobre a tua vida, simplesmente porque você estava dando certo, prosperando, como foi o caso de Abimeleque. Vai embora daqui. Mas essa mesma pessoa voltou até Isaac para dizer: me perdoa, agora eu vejo que Deus está com você. Irmão, você não precisa fazer justiça, Deus será a tua justiça. Sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Eu não sei quanto tempo isso vai se cumprir, mas vai se cumprir. Talvez essas pessoas que falaram alguma coisa de você vão chegar até você e dizer assim: agora eu vejo que Deus é contigo. Agora eu vejo que Deus é por você. Agora vejo que Deus te fez prosperar. Então não era eu lutando contra você, era eu lutando contra aquele que Deus escolheu. Então eu não posso lutar contra aquele que Deus escolheu. Vamos fazer uma aliança. E eu termino com aquilo que Isaac fez e que sirva para nós. Isaac poderia ter dito, e ele até disse: ô Abimeleque, você me expulsou da terra. Mas quando ele percebeu que Abimeleque estava arrependido e entendido que Deus era com ele, sabe o que ele fez? Ele preparou uma mesa. E ele falou assim: senta comigo, vamos fazer aliança na mesa. Eu quero declarar que você vai estar tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da bênção de Deus, tão cheio da prosperidade de Deus, que até aquilo que te feriram, que te fizeram de mal, quando essa pessoa te pedir perdão, você vai estar pronto para liberar perdão, porque teu coração vai estar limpo, você vai estar tranquilo. Deus te abençoa tanto que você não vai ter nenhum problema. É como José está dizendo: viu, irmãos, fiquem tranquilos, vocês não me trouxeram para cá para me matar, vocês me trouxeram para cá para abençoar vocês. Então eu quero declarar que Deus vai te abençoar tanto que você vai estar pronto para abençoar outros. Deus vai te abençoar tanto que você vai estar pronto para perdoar pessoas. Deus vai te abençoar tanto que você vai estar pronto para dividir a bênção dele com outras pessoas. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar contigo e depois, tá? Eu quero orar contigo e depois nós vamos encerrar ainda, mas já vamos praticamente encerrar com uma canção. Isso. Queridos, feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por nos incentivar a não parar e não desistir. Porque, Pai, o Senhor sabe, nós somos assim. Nós muitas das vezes somos apressados. Nós queremos que o Senhor acelere os processos.
Nós queremos que o Senhor adiante as coisas porque a gente não sabe lidar com a frustração. Às vezes a gente não sabe lidar com situações das quais não esperávamos. Nós fizemos tudo o que o Senhor mandou fazer, como foi o caso de Jeremias, e de repente o rei está queimando aquilo que o Senhor mandou escrever. E de repente o Senhor nos mandou para aquela terra, e o Senhor nos mandou plantar, e nós colhemos a 100 vezes mais, não porque nós somos bons, porque a semente era boa, mas porque o Senhor tem nos abençoado. E de repente o rei manda a gente embora, e de repente alguém nos expulsa, e de repente falam mal da gente, e agora a gente vai começar a cavar novos poços, e cada poço que a gente abre, alguém vem e toma de nós aquilo que nós construímos. Às vezes vem alguém que quer tirar da gente, às vezes vem o inimigo que quer tirar da gente, mas eu quero profetizar que aqui está um povo, aqui está uma geração que não vai desistir nem desanimar, que não vai parar por causa das frustrações, mas vai dizer: eu vou cavar de novo, eu vou cavar de novo, eu vou tentar outra vez, eu vou jogar as redes, porque agora eu estou sob uma palavra, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para dizer: não desista, não pare, prossiga, faça de novo, faça outra vez, mesmo que você já tenha tentado 1, 2, 3, 10, tenta de novo, porque o Espírito Santo me incomoda a dizer: faz mais uma vez, faz mais uma vez. O Rehobote vai chegar, o tempo favorável de Deus vai chegar, e quando chegar você será tão abençoado, tão abençoada, você vai ser tão próspero que você vai esquecer tudo aquilo que te fizeram de mal, e você vai abençoar tantas vidas através da sua vida. Se você crê nisso, eu quero que você dê a melhor salva de palmas ao Senhor, agradecendo, louvando. Vamos declarar juntos, vamos declarar juntos. Em portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Vou lá em cima, lá em cima. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Em direção às promessas. Vou. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Em direção às promessas. Vamos lá. Portas abertas eu vou viver, O seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar. O quê? Em direção às promessas. Mais uma vez. portas abertas eu vou viver, o seu favor está Sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Oh, nós cremos que viveremos as tuas promessas, Deus. Aleluia. Quem recebeu essa mensagem nessa noite?